noite, amigos. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo, do programa Jogos de Guerra aqui da Gazeta do Povo. Nós vamos conduzir mais uma edição do programa com o ministro Aldo Rebelo, mas antes de iniciar, eu queria reforçar um pedido para vocês para que, apoiar o nosso trabalho aqui na Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo faz um jornalismo independente, extremamente disruptivo, consegue mostrar faces da política nacional e internacional que outros veículos não conseguem ou não querem. Então é muito importante que vocês continuem apoiando esse tipo de jornalismo. Para isso, eu solicito que vocês, quem não é inscrito ainda, quem não é assinante, que assinem o Jornal da Gazeta do Povo. O link se encontra aqui na descrição. O preço realmente está bem atrativo e dessa forma vocês apoiam o nosso trabalho. Bom, vou falar do nosso convidado de hoje, ministro Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, foi ministro dos Esportes, atuou em diversas administrações da Presidência da República e também foi presidente da Câmara dos Deputados 2 vezes. É um político com extensa experiência, não apenas no Legislativo, mas também com trabalhos no Executivo à frente dos ministérios que chefiou. Então é um prazer muito grande receber o ministro Aldo Rebelo aqui. Ele é um grande nacionalista e está fazendo atualmente um trabalho de conscientização muito grande na região amazônica, da onde ele está falando conosco. Ministro, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que esse vídeo for ao ar. O senhor está em Altamira hoje? Estou em Altamira, acabei de chegar de Manaus, e já fiz aqui um périplo pela Amazônia para preparar um livro que estou escrevendo sobre a Amazônia, onde pretendo denunciar, mas também descrever o dilema, a encruzilhada em que vive a Amazônia e que será parte, naturalmente, da encruzilhada do Brasil. A escolha do Brasil vai depender do destino que o Brasil escolha dar para a nossa Amazônia. É isso, comandante Robson, um grande abraço também aos nossos internautas. Ministro, eu queria saber do senhor o seguinte: eu acho que raros brasileiros, principalmente na posição do senhor, que tem um conhecimento muito grande da política brasileira, mas são raros os brasileiros que fazem uma imersão na questão amazônica, como é o caso do senhor. Não vou nem falar do problema amazônico, porque eu não acho que a Amazônia é problema. A Amazônia é uma solução para o Brasil e para o mundo. Então, eu queria que o senhor nos desse um painel do que o senhor tem encontrado aí, não só em Altamira, mas as outras cidades que eu sei que o senhor percorreu também. Como é que o senhor está vendo toda essa questão? Olha, a Amazônia entrou definitivamente no grande cenário da geopolítica do mundo, por conta, aparentemente, da questão ambiental, do aquecimento global, da agenda do clima, tanto que a conferência de 2025 foi definida para acontecer na Amazônia, aqui no estado do Pará, na cidade de Belém. Agora, além dessas razões, a Amazônia também entra na agenda do mundo, porque é a maior fronteira mineral do planeta, no momento em que o mundo procura alternativas para os combustíveis fósseis. A chamada energia alternativa vai depender de novos minérios, das chamadas terras raras, que são escassas no mundo. Então, a Amazônia é a principal fronteira mineral do mundo, ao lado da África, porque o resto já está tudo concedido ou explorado. A outra é que a Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo. O futuro da indústria farmacêutica, da indústria química, da indústria de cosméticos, da indústria de alimentos, da indústria de novas energias, tudo isso está ligado à biodiversidade. Biodiversidade que desapareceu, se não completamente, mas quase que completamente na Europa, nos Estados Unidos. Biodiversidade que está depositada em países como o Brasil,
na África, principalmente no Congo, ou na Indonésia, lá na Ásia. São esses países que ainda têm reservas importantes de biodiversidade. E o mundo, naturalmente, tem interesse nisso. Recentemente, o governo brasileiro enfrentou uma grande decepção com os Estados Unidos, que ofereceram 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, quando já gastaram 200 vezes mais na guerra da Ucrânia. Mas a decepção mais recente é com a União Europeia, que apresentou um protocolo adicional para o meio ambiente e o governo brasileiro chegou à conclusão que se trata de protecionismo. Uma conclusão tardia, porque sempre se tratou de protecionismo. O meio ambiente é usado como protecionismo desde as chamadas rodadas Uruguai do GATT, que era o antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que depois evoluiu para se transformar na Organização Mundial do Comércio. Eu tomei conhecimento dessa matéria, não era porque fosse da Comissão da Agricultura, é porque era da Comissão de Relações Exteriores. E quando chegavam os protocolos do GATT, que nós íamos examinar, estavam lá os europeus usando o meio ambiente na guerra comercial contra a agricultura brasileira. Então, eu acho que a Amazônia vai ser palco de uma disputa muito forte por conta da agricultura, da pecuária. O Pará já é o segundo rebanho bovino do Brasil, provavelmente já tem um rebanho maior do que o da Austrália. Rondônia já tem um rebanho maior do que o Uruguai. A produção agrícola do Pará hoje já é uma produção relevante na exportação de grãos. Então, a Amazônia tem reservas minerais para o comandante Robson, o geólogo de uma grande empresa de mineração aqui, que atua na Amazônia, faz o seguinte comentário. Pergunta se a gente conhece a tabela periódica. E diz que a tabela periódica toda está na Amazônia. Tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Outros que perfuram por aqui petróleo, dizem que antes de chegar na camada de gás e de petróleo, a sonda passa por diversas camadas de tudo quanto é minério que você imaginar. Então, essas províncias minerais da Amazônia estão no centro dessa discussão, desse debate. E o que acontece, lamentavelmente, é que aqui nós temos uma competição entre o Estado formal, o Estado brasileiro, a União, os estados, os municípios, por um lado, competindo com dois estados paralelos. Um é o narcotráfico, que nas áreas de fronteira já é o maior empregador. Um prefeito de uma região ali próxima da fronteira com a Colômbia e com o Peru disse isso. Perdeu o posto de maior empregador para o narcotráfico, porque é uma grande produção de drogas ali na Colômbia e no Peru. Essa droga toma o caminho das hidrovias, dos rios, e recruta jovens que não têm atividade, não têm emprego. Então, esse é um estado paralelo, um crime organizado, o narcotráfico, constitui um estado paralelo na Amazônia. E o outro estado paralelo são as ONGs, as organizações não governamentais estrangeiras, que montaram aqui uma espécie de protetorado, inclusive em associação com agências do Estado brasileiro, em colaboração com o Ministério Público Federal, não sei se dos estados também, em estreita cooperação do Estado brasileiro, dessas ONGs, com o Ministério Público. Houve ainda um caso no governo do presidente Fernando Henrique, do Ministério do Meio Ambiente, montar operações na Amazônia com o Greenpeace, que é uma agência do meio ambiente completamente desacreditada no mundo. Então, eu acho que essas coisas que precisam ser enfrentadas é o que eu estou vendo aqui na Amazônia. E é sobre isso, naturalmente, que eu vou escrever, além de oferecer perspectivas, uma proposta, um projeto, que eu acho que é também da minha obrigação. Ministro, a sociedade, porque o senhor conversa com muita gente, o senhor tem muitos contatos, né? O senhor anda muito por aí e escuta as pessoas. Como é que a sociedade, quando eu digo sociedade, todos os estratos, né? Todas as camadas sociais aí da região, como eles estão vendo, como eles se veem
e como eles veem a posição da Amazônia no Brasil e no mundo. O que o senhor sente aí das pessoas? O que eu sinto, comandante Robson, é que é uma sociedade dividida, uma parte já influenciada por essa narrativa dos interesses internacionais e outra que já se submeteu a esses interesses por razões de dinheiro, de recursos, porque são instituições muito ricas, são bilhões no Fundo Amazonas, no Fundo Amazônia, centenas de milhões distribuídos por essas ONGs, e essa gente sabe cooptar, recrutar, de pagar e assalariar inteligências, conhecimento a seu serviço. Mas, majoritariamente, é um ambiente de indignação e de revolta. Por quê? O que é que você vai dizer para 600 mil jovens, meninas e meninos que frequentam universidades, as públicas, as particulares, aqui na Amazônia? Que perspectiva você vai oferecer para essa juventude? Então, você vai matricular um menino no curso de Engenharia de Petróleo e Gás na Universidade Federal do Amazonas, vai matricular outro no curso de Veterinária em Marabá, o outro de Agronomia em Parintins, e depois, ou de Zootecnia, ou de Pedagogia, ou de Letras, e vai oferecer o quê? Uma parceria com uma ONG para ele virar guardião da floresta. É isso que você vai oferecer? Porque a atividade econômica está sendo perseguida. Aqui eu falo com as pessoas, fiz uma aula inaugural para um curso de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas, e alguém lá de Parintins, que entrou depois no debate, disse que o rebanho bovino de Parintins, em alguns anos, foi reduzido de 150 mil cabeças para apenas 50 mil, por perseguição dos órgãos ambientais, de Ministério Público, de ONGs. E as pessoas que tinham essa atividade econômica, elas migram para a periferia das cidades. Acabei de falar com amigos de Humaitá, que fica ali na BR-319, entre Manaus e Porto Velho. Ali naquela região são 200 mil cabeças de gado, também com operações pesadíssimas dos órgãos ambientais, do Ministério Público, do IBAMA. Ou seja, essa atividade vai sendo reduzida. A atividade agrícola do Amapá foi sendo reduzida. Passou de 30 mil hectares, hoje sei lá se está em 5, 4, 5 mil hectares, porque as pessoas vão desistindo, tá certo? Além de não haver incentivo, há perseguição. Se você cria uma vaca, planta uma roça de milho, de soja, de feijão e de arroz, você é quase um criminoso. Você precisa se associar a uma ONG e dizer que vai parar com a sua atividade, porque qualquer atividade econômica aqui é tomada como uma ameaça ao meio ambiente. E como é que essas pessoas vão sobreviver? Não apenas aqueles que produzem, que criam, mas os que dependem dessa atividade. A questão da madeira foi completamente dizimada por aqui. Então, você tem um país com a maior floresta tropical do mundo, produzindo menos madeira do que a Suécia, do que a Noruega, e subsidia a sua indústria de madeira. Não, pessoal, isso é inaceitável. Então, é o seguinte, ou o Brasil enfrenta esses estados paralelos, ou eles vão tomar conta, dominar e excluir da Amazônia os 30 milhões de brasileiros que vivem por aqui, que vão ter a sua sobrevivência inviabilizada. Essa é a batalha, essa é a escolha que o Brasil tem que fazer. O destino nos deu a Amazônia, a geografia nos deu a Amazônia, com toda a sua riqueza. E o Brasil vai ter que escolher, tá certo, aquilo que o destino lhe ofertou. Ou vai congelar, imobilizar, em função de interesses internacionais, e vai se transformar num país insignificante, irrelevante, ou o Brasil vai, com a Amazônia, se transformar numa grande potência, num país forte, respeitado. Eu ia dizer temido, mas retiro a palavra. Respeitado já está bom demais.
Ministro, a presença do Estado aí, como é que o senhor tem visto? O Estado, porque o que sempre se fala, né? O que se coloca muito aqui é que tudo que acontece de ilícito ou de errado na região é por falta da presença do Estado. Como é que o senhor está vendo a presença do Estado? E é isso mesmo? O Estado está presente, mas não está fazendo o que se espera dele? Como é que o senhor enxerga isso? Há dois estados aqui na Amazônia. Um ostensivo, que é o estado repressor. Você anda numa cidade como Altamira, ou Novo Progresso, que fica mais ao sul do Pará, você parece que está no Vietnã na época da guerra. É a presença do Estado com helicópteros, com carros da polícia, Força Nacional, IBAMA, FUNAI, como se fossem organizações paramilitares, certo? Que se destinam a reprimir os, abre aspas, os criminosos que tem na Amazônia, tá certo? E criminoso é todo aquele que resolve produzir alguma coisa. Não é que não tenha criminoso aqui, claro que tem criminoso, mas o criminoso vive da omissão do Estado, porque ao invés de perseguir o criminoso, muitas vezes persegue aquele que está produzindo alguma coisa. A regularização fundiária, por exemplo, reduziria muito a atividade criminosa na madeira ilegal, no desmatamento ilegal, mas eles não querem fazer a regularização fundiária porque a regularização fundiária consolida a presença do Brasil na Amazônia. Então, a regularização fundiária não é uma prioridade. Mas você tem esse Estado ostensivo, esse Estado repressor. E o outro Estado é anêmico, que é o Estado que deveria promover o desenvolvimento, elevar o padrão de vida material e espiritual da população da Amazônia, dos indígenas e dos ribeirinhos, apoiar o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da indústria, da ciência, da tecnologia. Esse Estado é anêmico, é omisso, é quase inexistente, salvo por instituições como as Forças Armadas, que mantêm uma atividade aqui ligada, principalmente à presença ostensiva no Comando Militar do Norte, com sede em Belém, o Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus, as brigadas distribuídas por toda a Amazônia. Nós temos brigadas aqui em todas as regiões, em todos os estados, brigadas de infantaria de selva, principalmente. Nós temos uma rede de pelotões de fronteira, que também são muito importantes, claro que em número insuficiente, mas importantes. E nós temos a ação social das Forças Armadas. Muitas vezes, quando o município tem um médico ou uma médica, é das Forças Armadas. Quando aparece um dentista numa comunidade indígena, é das Forças Armadas. Quando a vacina chega numa determinada comunidade de indígenas e de ribeirinhos, é um helicóptero do Exército ou da Força Aérea que está levando, é um barco da Marinha que está levando. Então, nós temos a presença das Forças Armadas, a presença ostensiva na área de defesa e a presença na ação social. O resto, como eu já vi muitas vezes, é a presença da repressão. É como disse recentemente o presidente do IBAMA, que vai resolver o problema da Amazônia com a chamada presença operacional e a presença da repressão no que eles chamam de comando e controle. Não é uma atividade de extensão, de prevenção, de orientação, de educação. Não. Então, e essa atividade de repressão muitas vezes não conhece limites, ela alcança todo mundo. Então, eu acho que, além do Estado ter uma presença que deveria combater o crime, onde o crime acontece, e estimular o desenvolvimento e o crescimento onde isso poderia acontecer. Mas não existe nada. Aqui só existe uma agenda, comandante. Só existe uma agenda. Todo o dinheiro dessas ONGs, Fundo Amazônia,
é só para uma agenda de interesse internacional, que é a agenda do clima. Tá certo? Não estou dizendo que essa agenda não é importante. O que eu estou dizendo é que, além dela, você tem a vida e o destino e o futuro de 30 milhões de brasileiros que vivem aqui, que vivem na Amazônia, tá certo? E não são nem citados, nem são considerados. Esse pessoal todo vem por aí, veio o embaixador do clima, lá do governo americano, veio agora o subsecretário para assuntos de meio ambiente e economia, veio a delegada da União Europeia. Os amazônicos não existem para essa gente. É como se aqui fosse um continente apenas habitado por florestas, por uma fauna, por uma flora, no máximo a presença indígena. No mais, os brasileiros são ignorados. Então, a segunda questão, a atividade econômica. Eles fazem uma referência à existência de uma pecuária na Amazônia, pecuária que tem 300 anos, comandante Robson. Essa pecuária não é uma criação do sujeito que chegou ontem aqui e começou a criar uma vaca. Quem estudar ou quem lê os livros do jesuíta Padre João Daniel, que viveu aqui no século XVIII, lá pelos 1700, você vai encontrar a descrição, inclusive, do manejo da pecuária. Se você ler os viajantes do século XIX aqui na Amazônia, você vai ver a citação de que a carne bovina nas feiras de Belém era mais barata do que o peixe. Significa que tinha oferta. Você vai ver, agora em algumas áreas proibiram de plantar cana. Você vai ver referências da cachaça acho que é de Abaetetuba. É uma cachaça que tem aqui no Pará, muito referenciada no século XVIII, XIX. Então, essa atividade é antiga, não tem referência nenhuma a ela, nem a agricultura, nem a pecuária, nem a indústria, a mineração, a energia. A Amazônia é exportadora de energia. 3 das 4 maiores usinas hidrelétricas, usinas de energia verde no Brasil, 3 das 4 maiores estão na Amazônia. Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, que está tendo agora a renovação da sua licença ameaçada por uma campanha de ONGs aqui em Altamira e na região. Não tem um inventário sobre a Amazônia, é uma fábrica de energia. Entre Santo Antônio e a fronteira com a Bolívia, são 19 quedas d'água, 19 cachoeiras. Está registrado nos viajantes do século XIX. A primeira é Santo Antônio, depois de Porto Velho, depois você tem a de Jirau, e depois tem mais 17 cachoeiras no Xingu. Por quê? Porque o relevo do Brasil criou um declive entre o Planalto Central e a planície amazônica. E todos os rios que nascem no Planalto e se dirigem à planície amazônica, nessa transição do Planalto para a planície, você tem uma série de quedas d'água, de cachoeiras, todas elas podendo ser aproveitadas no Xingu. Potencial hidráulico muito grande, né? Oi? Potencial hidráulico muito grande. Fundamental. Formidável, da melhor energia que tem, que é a energia sustentável, a energia que não precisa ficar emitindo gás de combustível fóssil. Então você tem tudo isso na Amazônia. Ninguém fala disso. Ninguém fala da biodiversidade, ninguém fala da agricultura, ninguém fala da indústria, da mineração. A Amazônia já sustenta boa parte da balança comercial do Brasil, exportando minério de ferro de Carajás. E tem 2 ou 3 vezes mais minério de ferro do que o que tem em Carajás. A Amazônia pode resolver o problema do insumo para a agricultura no Brasil. Tem fosfato aqui na fronteira do Pará com o Amapá, na chamada Renca, que é a reserva ecológica de zinco, de cobre, aliás, de cobre e outros minerais associados. Tem fosfato ali, tem potássio na margem do Rio Madeira, lá em Altazes. Tudo isso tem na Amazônia. Tem petróleo da foz do Amazonas à fronteira com o Peru.
isso tudo não é abordado. Ministro, agora, o senhor vê possibilidade de integração no futuro? Porque o quadro que a gente está observando, né? E assim, eu já vinha fazendo algumas denúncias nesse sentido, mas a presença do senhor aí eu acho muito importante, que corrobora a conscientização que nós estamos fazendo junto ao nosso público. Nós temos um quadro de ONGs atuando, por um lado, e fazendo o enfraquecimento da economia local, e temos outro lado também, do Estado, que ele não é eficiente. Essa é uma realidade, né? Ele não faz o que deveria fazer, e quando faz alguma coisa, acaba talvez piorando até determinadas questões aí. Agora, na visão do senhor, quais seriam as soluções para esse quadro? O que nós podemos fazer em termos de conscientização do nosso público para alertar para isso e tentar reverter esse problema, porque se continuar assim, nós vamos acabar perdendo a Amazônia. Pelo menos a soberania dela a gente vai acabar perdendo. O que o senhor acha que nós podemos fazer? Eu acho que nós devemos nos apoiar em 3 eixos completamente compatíveis na Amazônia. O primeiro é o eixo da soberania. O Brasil não vai flexibilizar nem relativizar a sua soberania na Amazônia. A Amazônia é brasileira antes da Califórnia ser americana. Quando o Império dos czares da Rússia nem existia, o Brasil já tinha essa configuração geográfica. Então, Tabatinga passou a ser Portugal e, portanto, Brasil em 1750. Em 1750, esse território já ia de Marajó a Tabatinga, quando os portugueses celebraram o Tratado de Madrid, em 1750. Então, a primeira questão é a soberania. A segunda questão é o direito ao desenvolvimento. O Brasil não pode renunciar, nem a Amazônia pode renunciar ao direito sagrado ao desenvolvimento da infraestrutura. Porque é a infraestrutura, comandante, que é o primeiro bloqueio que é construído por essas ONGs e pelo aparato do Estado brasileiro. Não ter energia, então tem que bloquear as hidrelétricas, não ter hidrovia, tem que bloquear as hidrovias ou os portos, não pode deixar remover o Pedral do Lourenço lá no Rio Tocantins, para que o Rio Tocantins e o Araguaia não se transformem numa grande hidrovia. Então, nós subutilizamos a eclusa de Tucuruí, que dá acesso ao porto de Barcarena, porque tem um pedral ali no Tocantins, antes de Tucuruí, que impede o uso pleno dessa hidrovia, que seria uma infraestrutura que daria ao sul e ao sudeste do Pará uma grande perspectiva, inclusive de industrialização, e que tiraria da Vale do Rio Doce o monopólio da infraestrutura, que é a sua ferrovia, que ela não serve para ninguém. Então, você daria condições para o uso pleno da hidrovia. Então, eles bloqueiam a infraestrutura. E bloqueiam por quê? Porque essa infraestrutura é o que vai permitir a comunhão de 2 grandes bacias de grãos e de minério, que é a do Cerrado com a Amazônia. Porque uma parte do que produz o Cerrado vai pela hidrovia do Tocantins. Uma outra parte pode chegar via o Tapajós, até o porto de Miritituba, ali perto de Santarém. Isso vem do Centro-Oeste. Uma outra parte vem pela hidrovia do Madeira até Itacoatiara, ali perto de Manaus. Depois pega o curso do Amazonas e desce. Então, você tem 3 grandes hidrovias que podem interligar o Centro-Oeste com a Amazônia e essas 2 grandes bacias de minério e de grãos. Aí você tem o sistema rodoviário.
você tem a Cuiabá-Porto Velho, você tem a Porto Velho-Rio Branco, você tem a Porto Velho-Manaus, que está interditada, você tem a Cuiabá-Santarém, e ao lado da Cuiabá-Santarém, você poderia ter a Ferrogrão, que sai de Sinop e chega a Meritituba e depois pode chegar a Santarém, e que está bloqueada por uma ação de ONGs com o Ministério Público e com uma decisão do Supremo. Essa decisão completou 2 anos agora. Isso é uma coisa assim, completamente inacreditável, absurda. Você imagina isso nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na França, na Alemanha, se isso aconteceria nunca. As pessoas fazem um gasoduto por dentro do mar. Lá na Europa, faz um gasoduto dentro do mar. E aqui nós não podemos fazer uma ferrovia. Você acha isso uma coisa razoável? Uma coisa lógica? O bloqueio aqui é total. Você imagina. Nós damos tiro no pé, né? O tempo todo, dando tiro no pé e atrapalhando o nosso desenvolvimento, né? Nós mesmos. Eu estava refletindo essa semana, né, conversando com os amigos lá em Manaus, dizendo que toneladas e toneladas de ouro saem mensalmente do estado do Amazonas, de forma clandestina, sem pagar um centavo de imposto. Por que essa gente acha que vai conter essa atividade ilegal do ouro? É impossível. Como é que você vai impedir que o índio dentro da sua terra vá encontrar esse ouro? Ou o garimpeiro que mapeia toda a Amazônia? O que eu estava refletindo é o seguinte: qualquer compêndio de economia vai te informar que a Revolução Industrial no mundo, que começou na Inglaterra, foi promovida a partir de 2 recursos. O primeiro, o tráfico de escravos nos portos de Liverpool. Foi a acumulação que resultou na Revolução Industrial. E o outro foi o ouro do Brasil. Ou seja, o ouro do Brasil fez a riqueza da Europa, fez a Revolução Industrial na Inglaterra, promoveu a mudança do mundo com a Revolução Industrial. O ouro do Brasil. Mas o ouro do Brasil não pode ser usado em benefício do Brasil, comandante Robson. Essa é a situação que nos conduz à condição de um país fragilizado. Ou seja, os nossos recursos minerais foram usados em benefício da Inglaterra e da Europa, e não pode ser usado em benefício do Brasil. Então, eu acho que nós precisamos tomar conta do nosso direito ao desenvolvimento. E o terceiro aspecto dessa tríade para enfrentar a questão da Amazônia é a proteção dos indígenas, a proteção do meio ambiente, a proteção das florestas, a proteção da fauna, a proteção da biodiversidade. Eu acho que isso é uma necessidade. Agora, você não pode cavar um abismo ou erguer uma muralha da China entre proteger o meio ambiente, proteger os índios, proteger a biodiversidade e desenvolver a Amazônia. Eu acho que não. Eu acho que é plenamente possível combinar esses 3 fatores: soberania, desenvolvimento e proteção. Ministro, o senhor é autor desse livro, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Eu queria que o senhor falasse sobre o livro, porque eu acho que nós temos um momento da história do Brasil que falta é projeto. A gente vê no ambiente político muita bateção de cabeça, um lado acusando o outro, mas projeto nacional mesmo a gente quase não vê. A gente vê discussões estéreis aí na internet. Isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo o futuro do Brasil, discutindo um pedaço do Brasil que está sendo alienado, um pedaço do Brasil que tem sido vilipendiado, principalmente a sombra de interesses estrangeiros, a gente não vê ser debatido na imprensa, a gente vê questões de só menos importância, né? Então eu queria que o senhor falasse sobre o verdadeiro projeto que é o Quinto Movimento, Propostas para um Brasil Inacabado. Comandante Robson, eu vou começar explicando porque trato com muita tolerância e com muito respeito o atual governo e o presidente Lula.
e porque tratei com muito respeito e com tolerância o presidente Jair Bolsonaro. Não é só por uma razão pessoal, porque tenho com ambos e tive relações muito cordiais. Do presidente Lula eu fui ministro, fui líder, e do Bolsonaro eu fui colega na Câmara dos Deputados durante muito tempo. Eu trato bem porque eu tenho a seguinte convicção: as pessoas não erram por má fé, as pessoas não erram porque querem, as pessoas não erram por desejo. As pessoas erram, comandante, porque se enganam. E a pior forma de engano é o auto-engano, porque esse não tem remédio. Quando você é enganado por uma convicção alheia de terceiros, você pode renunciar a essa convicção de terceiros. Mas quando você é enganado por suas próprias convicções, as coisas se tornam mais difíceis. E eu falo isso para exatamente comentar os dois grandes erros do atual governo e a grande oportunidade que o governo está perdendo. Primeiro, o governo acha que vai fazer uma reforma tributária, que isso vai liberar aquilo que o governo chamou na campanha de os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Mas os líderes do governo sabem, os mais experientes, que viveram comigo essas circunstâncias, que você não consegue aumentar imposto quando o país não cresce. Ninguém vai conseguir aumentar a carga tributária agora. Quando o país está crescendo, você consegue até, com jeito, aumentar um pouco os tributos. Nessa situação não se consegue. Vai ser uma batalha perdida. O governo vai gastar energia numa coisa que vai fragilizá-lo ao invés de fortalecer. Quando você trava uma batalha e sai derrotado, você sai fraco. Então, o primeiro engano é esse. O governo não vai conseguir fazer essa reforma tributária aumentando impostos. Então, não vai ter esse dinheiro para melhorar a situação do país. O segundo engano é o governo dizer que vai aumentar investimento e isso vai retomar o crescimento da economia. Aumento de investimento público significa aumento de receita, o país voltar a crescer, e o governo não está tomando as medidas para isso. Por quê? Porque onde o país pode voltar a crescer rápido, embora a reindustrialização seja um objetivo importante que deve ser perseguido, a reindustrialização do país não é uma coisa rápida nem simples, é um processo. O que o governo queria de rápido e simples era um choque de concessões na área de minério na Amazônia. Aliás, para isso ele contaria, inclusive, com o apoio dos europeus e dos americanos, que estão de olho nessa fronteira mineral de terras raras aqui na Amazônia. Pode ter certeza, os americanos não se oporriam a esse choque, desde que participassem, tá certo? Desde que estivessem presentes. Então, um choque de concessão tem efeito imediato, porque é investimento rápido. Não precisa do país recuperar a competitividade com investimento em inovação, em ciência e tecnologia. Tudo isso tem que ser feito e deve ser feito, mas isso é médio e longo prazo. Imediato seria um choque de concessões na área de minério ou na área da agricultura e da pecuária. Uma roça de soja dá uma colheita em 3 meses, minhas senhoras e meus senhores. Uma vaca criada hoje, em 2 anos ela está pronta para comercialização. Se você ampliar a fronteira da agroindústria, da agropecuária, você rapidamente responde à demanda de recursos e com o excedente produzido pela mineração, pela agroindústria, pela pecuária e pela agricultura, você pode intensificar e acelerar a reindustrialização do Brasil, como São Paulo foi industrializado pelo excedente do café. Esse é que é o problema.
Então, quando eu escrevi o Quinto Movimento, claro que eu tracei um panorama da história do Brasil, dos 4 movimentos formadores, o que construíram o Brasil, que é o primeiro movimento da construção da base física, da geografia, movimento tão pouco valorizado, já que se abandonou o ensino da história do Brasil, se negligencia. O orgulho nacional vem também da sua história, da sua memória e do seu passado. Só o país que vai perdendo o orgulho nacional é que não valoriza a sua história. Não valoriza, portanto, essa epopeia que foi a construção do nosso território. O segundo movimento é o da independência. Você lograr fazer um país independente na época dos impérios coloniais, no continente. Nossos irmãos de Angola, Moçambique, Guiné, só conseguiram a independência em 1974, 75, comandante Robson. Os palestinos até hoje lutam para ter o seu próprio território. Outros conseguiram recentemente, nós conseguimos em 1822 tornar um continente independente. Da nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí, até a curva sul do Arroio Chuí, lá na fronteira com o Uruguai. Tá certo? Esse continente. Da Ponta dos Seixas, lá do Cabo Branco da Paraíba, a nascente do rio Moa, aqui na Serra da Contamana, ou seja, um continente independente. O terceiro movimento foi a consolidação da independência, da unidade territorial do Brasil, que também não foi uma coisa simples. Nós chegamos às vésperas do desmembramento, do esfacelamento, da fragmentação. Os pernambucanos criaram um país, foram comprar armas nos Estados Unidos, os gaúchos proclamaram a república e nomearam um presidente. Isso aqui não foi simples, nem foi fácil. Só 2 instituições que tinham senso, a intuição da nacionalidade, que era o Exército e a Marinha, que não eram ligados aos caudilhos regionais, é que garantiram a unidade do nosso território. O terceiro movimento é exatamente esse, a unidade do país. O quarto movimento é a construção dessa base material, a industrialização do Brasil, o governo Vargas, Juscelino, os governos militares, a infraestrutura, a construção de Itaipu, a Belém-Brasília, a agricultura, a criação de Brasília. Esse é o quarto movimento. E aí nós nos perdemos na guerra ideológica, na guerra cultural, na guerra dos sexos, como dizia a novela antigamente. Nos perdemos nessas narrativas desorientadas, tá certo? De dividir o país entre esquerda e direita. É isso, tá certo? Esquerda e direita. Ou seja, os problemas do país ninguém discute. Porque todo mundo quer discutir esquerda e direita, quer discutir a guerra de gênero, quer discutir a guerra das raças, quer discutir essas coisas que importaram de fora. É a agenda do Partido Republicano e do Partido Democrata imposta ao Brasil. Então, qual é o quinto movimento? É sepultar essa agenda e retomar a agenda da centralidade da questão nacional. O que une o Brasil é a volta do crescimento, é a Amazônia. A Amazônia é o denominador comum dos verdadeiros patriotas. Se apoiar na perspectiva do desenvolvimento da Amazônia, com proteção do meio ambiente, com preocupação social, mas a Amazônia para o Brasil e o Brasil para a Amazônia. Então, esse é que é o desafio. O quinto movimento que eu proponho é exatamente esse: retomar o crescimento, reduzir as desigualdades e consolidar a democracia. Não falo de democracia institucional, partidária, parlamentar, eu falo da democracia, que é a possibilidade das pessoas que pensam diferentes, de forma diferente, discutir o país, encontrar um denominador comum para os desafios do Brasil. É por isso que eu estou aqui na Amazônia, tá certo? Escrever o livro eu podia escrever em São Paulo. Eu vim para aqui porque se trata também de estar presente no centro de gravidade que vai decidir o nosso destino e o nosso futuro. Ministro, mas aí que está o problema, né? O senhor falou uma coisa agora que eu acho muito importante.
que é sepultar essa agenda que, na verdade, é importada mesmo dos Estados Unidos. A gente vê alguns debates aí, que são debates que eu considero estéreis, não vão levar a nada, tipo essa guerra dos sexos e outras coisas aí, né? Que são um espelho do que acontece, dessa briga que acontece nos Estados Unidos e que também está ajudando a afundar o país lá. Mas, na sua experiência parlamentar, o senhor foi presidente da Câmara 2 vezes, o senhor enxerga uma possibilidade, uma concertação no Brasil, ou seja, um movimento suprapartidário que congregue as cabeças que estão realmente preocupadas com o futuro do Brasil, no sentido de construir e avançar com uma agenda de interesse nacional? O senhor vê a possibilidade da gente fazer essa concertação? Porque é complicado, né? Como é que o senhor vê tudo isso? Eu vejo, em primeiro lugar, como uma necessidade. Da necessidade, eu busco a possibilidade. E a possibilidade existe desde que você confronte essas ideias erradas. Tá certo? Ou você confronta essa agenda do entretenimento, essa agenda da diversão, essa agenda da confusão, essa agenda da desorientação, ou você confronta essa agenda, porque ela também não é uma agenda simples, porque ela vem de fora, vem com muito peso, com muito dinheiro, com muito financiamento. Você, hoje, em muitas áreas das universidades brasileiras, um aluno que queira fazer um mestrado, um doutorado, não consegue nem orientador se não conformar a sua proposta de tese com a agenda identitária. Eu conversava com alunos do doutorado da Universidade de Brasília e muitos deles diziam isso. Se você propuser uma pesquisa para uma universidade estrangeira para falar mal do Brasil, na questão indígena, na questão da agricultura, do meio ambiente, para tratar de gênero, de divisão de raça no Brasil, você recebe ofertas de bolsa para tudo quanto é lugar. As bolsas estão disponíveis para isso. Você viu recentemente, agora que pacificou um pouco essa agenda de confrontar as Forças Armadas no Brasil. Eu passei 2 anos, ou quase 4 anos, dizendo que não era uma ameaça de golpe o que vinha das Forças Armadas, de grupos de pressão, pseudos progressistas, gente desorientada fabricando, ou seja, dividindo, fomentando a cisanha, a divisão. Claro que as Forças Armadas cometem erros, claro que dentro das Forças Armadas tem gente que pensa errado, mas o que se comprovou é que não é a maioria, não é o que determina, não é o que decide. As Forças Armadas estão cuidando dos seus afazeres, das suas tarefas, mas criou-se aí muito tempo um agente esperando nas portas dos quartéis que as Forças Armadas fossem ser protagonistas de uma solução fora da lei. Com o apoio de quem as Forças Armadas fariam isso? Essa gente não tem juízo? Então era um agente na porta dos quartéis esperando que as Forças Armadas dessem um golpe. E os outros dizendo que era mesmo, que ia ter um golpe mesmo das Forças Armadas. Ou seja, esperando que isso iria acontecer. Você imagina a situação? Ou seja, uma confluência de erros que se retroalimentavam. Essa que é a verdade. Então, essa coisa existe também na questão das raças, de se implantar no Brasil a agenda da guerra de preto e branco num país que é mestiço, importado nos Estados Unidos, financiado, pago a peso de ouro por agências, por fundações que querem provar que o Brasil e os Estados Unidos são a mesma coisa. E aqui não houve a miscigenação, a mestiçagem. Pelo contrário, essas ONGs financiadas de fora agora querem criminalizar a mestiçagem, uma campanha de cancelamento da mestiçagem. É claro que essa gente tem que ser enfrentada. Ministro,
Agora, eu coloco as coisas dessa forma, né? Todo esse painel que o senhor pintou, que é muito importante que as pessoas se conscientizem. Porque acho que o senhor deu um quadro geral do que acontece não só na Amazônia, mas no Brasil também. Nós estamos numa encruzilhada agora, né? Ou nós vamos discutir o futuro, vamos discutir o que é importante, vamos discutir o que é decisivo, né? As coisas que vão nos fazer avançar, ou nós vamos patinar. Mas, em paralelo a isso, o que nós estamos olhando? Está se formando um novo mundo lá fora. Eu não sei se uma parte das lideranças brasileiras entenderam isso. Eu estou muito pessimista com relação... O senhor eu sei que entendeu, mas uma parte das lideranças brasileiras eu não sei se conseguiu observar isso, não. E a gente vê os Estados Unidos perdendo a primazia no chamado Sul Global. Um exemplo claro disso foi esse acordo que o Irã assinou com a Arábia Saudita, né, sob a chancela da China, e outras, uma verdadeira rebelião dos países africanos. Como é que o senhor acha que o Brasil deve se posicionar nesse mundo novo? Porque existe... Muita gente está discutindo, eu não vejo as autoridades discutindo isso, mas os nossos internautas, né, a nossa comunidade aqui debate muito isso. Como é que o senhor está vendo esse mundo novo que está se formando aí fora? O Brasil não tem jeito de quem precisa sentar no colo de uma potência para se proteger, tá certo? O Brasil nunca precisou disso. O Brasil já nasceu com uma diplomacia independente. O nosso patriarca, a cabeça sobre a qual se ergueu a nossa doutrina diplomática, era de independência em relação às potências, tanto que nós nos tornamos independentes como uma monarquia, que era uma coisa única no hemisfério americano, no hemisfério de república. Nós nascemos como uma monarquia, mas o primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos. O Dom Pedro II era uma personalidade respeitada, inclusive nos Estados Unidos. Foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar os Estados Unidos. E a primeira vez que um secretário de Estado americano saiu para visitar um país, não foi para visitar o Canadá, que era vizinho, nem o México, nem a Europa. Foi para visitar o Brasil. A primeira viagem ao exterior de um secretário de Estado americano. E o Brasil tinha, por laços de família, das casas reais da Europa. Dom Pedro tinha ligação com todas as famílias reais, com todas as casas reais importantes da Europa. Ele tinha relação, porque era neto de um imperador da Áustria, era parente de outro da França, da Espanha. Então, o Brasil sempre teve uma posição de independência. Conservou essa posição durante a Segunda Guerra. Foi um momento, eu acho que sublime da nossa diplomacia, quando o Vargas conseguiu, num acordo com os Estados Unidos, reindustrializar o Brasil, ao garantir a borracha para os aliados e ao oferecer a base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra, que não foi na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na África e nem na Ásia, foi aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. É que ninguém super estratégico, continua estratégico e cobiçado até hoje, né, ministro? Exatamente. Foi um historiador americano que destacou esse papel da base de Natal. Foi um historiador americano que destacou, inclusive, que se incluirmos os soldados da borracha, que foram recrutados como combatentes, a propaganda do governo é dizer o seguinte: o Brasil combate na Europa, na Itália, e o Brasil vai combater na selva. O meu pai foi soldado da borracha, foi sobrevivente. Esse escritor americano diz que se o Brasil reconhecer esses combatentes, 25 mil deles morreram aqui na Amazônia como combatentes, o Brasil será o quarto país do mundo em perdas durante a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil teve esse momento sublime
Depois, mesmo com Juscelino, com Jânio Quadros, com o chanceler do Jânio, que era o Afonso Arinos de Melo Franco, é um dos pais da chamada política externa independente, o Juscelino, o João Goulart, com o embaixador Araújo Castro, e o outro que antecedeu Araújo Castro, que depois virou primeiro-ministro, o Geisel, o Figueiredo, o Azeredo da Silveira e os outros chanceleres dos governos militares. Ou seja, o Brasil nunca precisou ter uma aliança unilateral. Mesmo o presidente Fernando Henrique, que tinha uma inclinação para os Estados Unidos, um dos primeiros países que ele visitou foi a União Soviética, com a grande delegação. Foi ele que passou a comprar petróleo da Argentina para ajudar aqui o comércio do Mercosul, comprou petróleo da Venezuela, quando o presidente Chávez foi preso numa tentativa de golpe, o último telefonema que ele deu, isso ele falou para mim, foi para mim maestro. E quem era mi maestro? Mi maestro era Fernando Henrique. Ou seja, tinha boas relações com os Estados Unidos, mas manteve boas relações com a União Soviética, com a Rússia, aliás, com a Rússia, e com a China. O Lula fez a mesma coisa. O presidente Bolsonaro tentou fazer um cavalo de pau e ligar a nossa diplomacia, a diplomacia do Partido Republicano, mas teve que fazer um freio de arrumação. Teve que tirar aquele chanceler, que era um homem completamente desorientado, que era o Ernesto Araújo, que queria fazer uma guerra contra a Venezuela, que foi desautorizado pelo vice-presidente Mourão, que foi naquele grupo de Lima, tirou o chanceler e foi ele lá representar para dizer para o secretário americano que não tinha guerra com a Venezuela. Os filhos do Bolsonaro tentaram fazer uma guerra com a China. O presidente Bolsonaro teve que fazer uma retificação dessa política. Aliás, porque quando visitou a China foi muito bem recebido. Aliás, porque quando a França atacou o governo brasileiro por causa do clima, o único diplomata em Brasília que saiu em defesa do Brasil foi um diplomata chinês. Certo? E que quando o Brasil precisou, por causa da crise de insumos para a agricultura, quem garantiu esses insumos foi a Rússia. Não foram os americanos, nem a Europa Ocidental. Foi a Rússia, o que mostra que essa guerra ideológica é uma guerra maluca. Agora tem gente ligada a essa chamada ala conservadora, voltando a atacar a Rússia. O Brasil não deve tomar partido na guerra da Ucrânia. O Brasil não deve tomar partido na disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China. A posição do Brasil, o lado do Brasil nessa disputa é o Brasil. Certo? É o lado do Brasil. Agora, o Brasil vai manter uma equidistância de acordo com os seus interesses, com os seus objetivos, e não com o objetivo da China, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, da OTAN, de quem quer que seja. O Brasil é muito grande para caber no colo de uma superpotência. O Brasil deve cuidar dos seus interesses. Ministro, nós estamos caminhando para o encerramento, mas antes de me despedir do senhor, eu queria deixar um recado da minha colega Cristina Gremel, em que ela fala um pouco sobre liberdade de expressão. Opinião, para mim, é poder ser verdadeira, é falar de valores importantes e fazer a diferença no debate, sempre em busca da verdade, sem medo do cancelamento. Por isso eu valorizo muito o espaço que a Gazeta do Povo dá à discussão de ideias, espaço para as minhas opiniões, dos meus entrevistados, dos meus colegas de trabalho e, mais importante, para as suas opiniões. Porque ao apoiar a Gazeta, você entra para uma comunidade que quer levar as boas ideias adiante. Clique no link e aproveite o desconto especial para assinar o melhor jornal do Brasil. Opinião de verdade. Gazeta do Povo.
É isso, eu recomendo muito que vocês acompanhem o trabalho da Cristina Gremel, tá? É isso, eu recomendo muito que vocês acompanhem o trabalho da Cristina Gremel e outros colunistas da Gazeta do Povo. Para continuar apoiando esse trabalho, né, nós pedimos que vocês assinem o site da Gazeta, que é extremamente informativo. O link se encontra aqui na descrição. Então, ministro, eu agradeço a participação do senhor e queria, né, que o senhor fizesse aqui as nossas despedidas para o público aí, que eu espero que seja um até breve, porque o senhor é muito importante dar ouvidos, né, dar voz ao senhor, que é um observador privilegiado da cena nacional, que está no centro dos acontecimentos hoje, que é a nossa Amazônia. Todos os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia. Então, por favor, né, as palavras finais do senhor. Muito obrigado, comandante Robson. Desejo, naturalmente, cumprimentá-lo pelo esforço patriótico de sempre pautar os assuntos da geopolítica referenciados no interesse nacional, no interesse do Brasil, no interesse do povo brasileiro, o que é compatível com a sua trajetória e com a sua vida profissional ligada a essa instituição gloriosa que é a Marinha do Brasil, de grandes e relevantes serviços prestados à nossa pátria. Cumprimentar também a Gazeta do Povo, reconhecer o esforço que faz para acompanhar esse debate e essa encruzilhada que marca a vida contemporânea da nossa pátria. E agradecer à Gazeta do Povo também pela possibilidade e pela permissão para que as ideias que eu defendo aqui sobre o Brasil e sobre a Amazônia chegue ao público da Gazeta do Povo. Aos que nos acompanharam, minha gratidão, e daqui de Altamira, das margens do rio Xingu, do coração da Amazônia brasileira, envio o meu fraterno abraço a todos os compatriotas que tiveram a paciência de nos acompanhar. E até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, ministro. Bom trabalho, boa sorte na Amazônia.